Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Governança em Pauta, da Comissão Especial de Governança Corporativa, Integridade e Compliance, aqui do CRA-RJ. E o tema que a gente vai falar hoje é Governança Corporativa, papel dos conselhos em cenários disruptivos. E quem vai conversar aqui com a gente sobre isso é o Valmir Rossi, que é membro da Comissão de Ética na Governança Corporativa do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, já passou por N empresas de renome, como a Gerdau, Brasilprev, BB Seguridades, FUCAP e o Banco da Amazônia, onde atuou como presidente de fevereiro de 2013 a novembro de 2015. Tem muita experiência para falar para a gente com muita propriedade sobre esse tema. E o nosso anfitrião é o administrador Marcos Madureira, que é membro aqui da Comissão de Governança Corporativa e que eu convido para dar boas-vindas ao Valmir e a você que está assistindo a gente e fazer uma pequena contextualização aqui do tema. Seja muito bem-vindo, Valmir, seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Érica. Em primeiro lugar, agradecer o CRA, né, por disponibilizar a plataforma, né, a gente conseguir, de alguma forma, trocar ideias aqui, compartilhar, né, com todos que vão ver depois desse vídeo, né. Agradecer o Valmir, que aceitou prontamente o convite, né? Então, aí fica o meu agradecimento, Valmir, assim, o agradecimento da própria comissão, de todos os membros da comissão, por você ter aceito esse convite tão rapidamente, tá? E abordar um pouco o que a gente estava discutindo, né, no âmbito da comissão, e aí surgiu o nome do Valmir como um especialista, uma pessoa que pudesse nos ajudar, né, a compreender o que está discutindo hoje em termos de conselhos, né, principalmente os conselhos de administração e os conselhos fiscais, que são todas essas rupturas que estão acontecendo no mundo, né, tecnológicas, as sociais, né, as de governança e tal. Então, assim, a gente percebe que os conselheiros também precisam ter algum tipo de alteração, né, seja nas suas competências, seja na dinâmica de funcionamento. Por isso que a gente optou por trazer o Valmir para trocar um pouco de ideia, trazer um pouco as tendências, o que está acontecendo hoje, né, no ambiente corporativo. Obrigada, Marcos. Então, vamos lá, vamos ouvir o nosso convidado, Valmir Pedro Rossi. Vamos começar, Valmir, no contexto atual, falando assim bem diário, né? No contexto de hoje, que o mundo vive hoje. Qual o papel dos conselheiros na contribuição para a mudança da cultura organizacional das corporações, necessária para enfrentar esses novos desafios, nesses cenários disruptivos, que é o tema da nossa entrevista? Como ajudar as organizações a se tornarem ambidestras, né? Falar um pouquinho sobre esse conceito aqui para a gente. Bem-vindo, Valmir. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Marcos. Um prazer enorme. Obrigado aí ao Conselho de Administração do Rio de Janeiro pela oportunidade, pelo convite. Feliz de participar aqui do programa Governança em Pauta e, de alguma maneira, poder compartilhar um pouco da experiência e da vivência e trocarmos ideias aí nesse momento que o mundo está atravessando aí de mudanças e novas inovações, etc., e que cada vez mais é fundamental as empresas estarem preparadas. A questão cultural é um aspecto fundamental, né? Porque a partir da cultura da empresa que se constrói todos os caminhos, oportunidades. E, claro, você tem aí que considerar o tamanho da empresa, muitas vezes uma empresa menor, onde os principais executivos têm contato quase que com todos os colaboradores, você tem uma facilidade maior. Empresas maiores, localizadas em diferentes estados, em diferentes países, com pessoas de diferentes culturas, é um desafio muito maior, né? Muitas vezes, já tive experiência de empresas que você tem que ter o código de ética e de conduta em 5 ou 6 diferentes línguas para atender a diferentes públicos. Então, a questão cultural se torna um desafio muito grande. Mas eu diria que tem algumas premissas fundamentais. Quer dizer, primeiro é a questão da ética de integridade. Isso tem que permear toda a empresa, toda a organização, e o exemplo vem de cima. Então, é fundamental o exemplo do conselho de administração, da diretoria, o presidente, nas questões de ética e integridade, não tem meio termo. Você ter também uma
valores muito claros e muito definidos para que as pessoas saibam quais são os valores da empresa e estejam alinhados àqueles valores. Se, eventualmente, eu trabalho numa empresa que tem um valor e que, de alguma maneira, eu não estou confortável, talvez não esteja no ambiente melhor, né? Mais adequado. E também você permitir, nessa questão cultural, principalmente, você fala de empresas ambidestras, que de um lado você precisa ter a eficiência, eficácia, os processos funcionando bem, controles, alçadas, as políticas sendo cumpridas. Mas, de outro lado, você precisa de muita rapidez, identificar novos riscos, novos desafios, novos concorrentes, novos mercados, novas oportunidades, necessidades e tal. Então, é você equilibrar essas empresas, digamos assim, ambidestras com essas diferentes versões. E aí o papel do conselho é fundamental, porque ele é a instância de governança da empresa que define a estratégia, que dá o rumo e, principalmente, faz um alinhamento daquilo que a empresa precisa construir no presente e no futuro. Eu acho que assim, o Almir abordou, né, tudo que eu estava imaginando também. Eu acho que nos próximas perguntas, nos próximos debates, a gente vai conseguir, talvez, um pouco mais a fundo determinadas questões, mas de uma forma assim, bem ampla, né? O Almir conseguiu, né, trazer tudo que eu também estava imaginando em questões relacionadas aos desafios das novas corporações frente, né, às questões tecnológicas, de governança, culturais, sociais. Então, assim, eu acho que é um desafio enorme e os conselheiros devem estar preparados para isso. Muito bem, Marcos. Então, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso papo. É porque, considerando, então, que os conselheiros têm esse papel fundamental na transformação organizacional, como o Valmir bem falou aqui para a gente, é possível imaginar também que seja necessária uma mudança no conjunto de competências técnicas, de competências comportamentais desses conselheiros, né? Que eles tenham uma multiplicidade de soft skills, como a gente tem ouvido tanto no mercado de trabalho, Marcos? Sim, exatamente, Érica. O Valmir abordou já bastante isso antes, e eu vou complementar até com diversos trabalhos do próprio Instituto Brasileiro de Governança Corporativa que vem nesse sentido, né? No sentido de desenvolvimento das competências comportamentais, né? No passado, muito se exigia, né, das pessoas que faziam parte de conselhos, seja conselho de administração e conselho fiscal, as questões técnicas, né? Os conhecimentos básicos de finanças, né? Economia, contabilidade, a experiência daquele membro do conselho passada como presidente de uma companhia, como CEO, como diretor financeiro. Essas competências técnicas elas estão sendo agregadas, né? Existe na verdade, uma agregação, uma soma com as competências comportamentais. Por quê? Porque a gente sabe que o conselho ele tem uma decisão colegiada, né? Ele é um órgão colegiado, né? As decisões são todas consensuadas. E, por isso, você precisa desenvolver, né, outras questões relacionadas ao comportamento dos conselheiros, né? Principalmente aquelas relacionadas à comunicação, a ter uma escuta ativa, você conseguir perceber a visão do outro e complementar aquilo, quer dizer, é sempre uma visão de soma, né? E nunca de ambiguidade, sempre somando, né, as percepções diferentes. Por isso também a questão da diversidade é tão importante. Questões relacionadas à visão estratégica, né? Não somente é você ter a visão do negócio como ele existe hoje, mas sim identificar oportunidades e riscos do negócio do futuro, que ele pode se romper a qualquer momento, né? Por isso a gente chama de rupturas. Aquele modelo de negócio que existe hoje, ele pode não existir no futuro. Então, é uma visão estratégica, uma visão de longo prazo, né? O trabalho em equipe, né? Visto que o próprio conselho, como o nome diz, né? Você tem 5, 6, 10, às vezes, né, um número grande de membros do conselho, a resiliência, né? E, principalmente, a flexibilidade. Nesse mundo de hoje, a adaptabilidade e a flexibilidade são palavras-chave para sobreviver, né? Um amigo meu comenta muito que, né, no futuro não sobreviverão os fortes, mas sim aqueles que serão adaptáveis à nova realidade. Então, assim, são competências, né, que estão sendo cada vez mais procuradas
para a composição dos membros dos conselhos, tá bom? Muito bem. E falando, então, dessas competências, dessas experiências, né, dos membros do conselho, eu pergunto para o Valmir como esses conselheiros eles podem alavancar, né, a experiência individual, a experiência coletiva do conselho para a melhoria da companhia como um todo, né, e da sociedade em que ela está inserida, Valmir? Esse é um ponto extremamente importante, né? O Marcos falou há pouco da questão. O conselho é um órgão colegiado, então você tem aí 5, 7, 10 pessoas com diferentes experiências, diferentes formações, diferentes trajetórias, mas que precisam decidir em conjunto. Você não tem 10 decisões, você tem uma decisão única. E a partir daí você precisa ter a capacidade, são os soft skills, né? De ouvir as pessoas, de saber entender, de ouvir o contraditório. E aí, talvez trazendo um pouco do mundo esportivo, né? Você tem um time. Muitas vezes você tem craques individuais, mas que não jogam para o time. Ele está jogando para ele, está preocupado com a sua projeção. Agora, você precisa, sim, ter um trabalho de equipe. E para um time ter sucesso, precisa ter alguém, o goleiro, o zagueiro, o atacante, etc. Então, as diferentes comportamentos, experiências precisam estar em prol do objetivo da empresa, do seu sucesso, da sua geração de valor, do atendimento da sua missão, dos seus objetivos e, cada vez mais, da sociedade como um todo. Aquela empresa que só se preocupava com o resultado, sem se preocupar com seus clientes, com seus fornecedores, com todos os públicos em geral, os famosos, hoje se fala muito dos stakeholders, é fundamental você estar gerando benefícios para a sociedade. Quantas e quantas empresas têm, muitas vezes, uma unidade, uma filial, numa pequena cidade do interior que praticamente metade da economia daquela cidade está em função daquela empresa. É o mercadinho, é a loja, é a escola de inglês que só está lá funcionando porque tem os filhos das pessoas que trabalham na empresa, que estão estudando, etc. Então, esse compromisso, essa responsabilidade social está muito presente. E com essa dinâmica, né, Érica, que nós temos visto aí no mercado de redes sociais, aquela empresa que erra, que não se preocupa com a sociedade, que tem práticas de agressão ao meio ambiente, que não respeita diversidade, etc., ela acaba pagando caro por isso, né? Os clientes se afastam da marca, deixam de consumir o produto. Então, esse eu acho que é um detalhe extremamente importante. Os conselheiros saberem que cada um tem suas experiências, seus conhecimentos, suas competências, mas que isso precisa estar em prol do objetivo maior, que é o da empresa. Não dá para ter um time com 11 atacantes, né, Valmir? Com certeza. Possivelmente vai fazer 3 ou 4 gols, mas possivelmente vai levar 7 ou 8. Ou seja... Não adianta. Não adianta. Muito bem. Então, Valmir, já que você terminou essa questão falando sobre a questão do meio ambiente, de estar inserido nessa sociedade, né, os conselheiros, né, essa composição dos conselhos pode ser um desses instrumentos de alavancagem, a importância de saber como contratar um atacante, como contratar um goleiro. Como é que você tem observado essa tendência hoje nas organizações? Há uma complementariedade dos conhecimentos, diversidade real, não só no discurso, né? A inserção de especialistas de temas específicos, como a ESG, que a gente tem ouvido tanto falar, a questão tecnológica também. Como é que você tem observado o andamento disso nas organizações, na composição dos conselhos das organizações hoje em dia, Valmir? Esse tema, Érica, eu acho que é extremamente oportuno e cada vez ele está tomando muito mais relevância, principalmente pós-pandemia, com toda essa mudança de costume das empresas, das pessoas, maneira de consumir, questão de home office, etc. Hoje você se fala muito em trabalho híbrido, inovação tecnológica, já metaverso e todos os novos mundos que nos apresentam. É fundamental você ter essa diversidade.
E aí eu já participei, por exemplo, de conselhos, que nós éramos em 7 membros, 5 oriundos do sistema financeiro. Todo mundo muito bom em finanças, entender sobre necessidade de capital de giro, grau de alavancagem, grau de retorno de investimento, etc. Mas, muitas vezes, uma pauta que fosse mais ambiental, você tinha dificuldade porque não tinha no conselho pessoas com conhecimento, com vivência, com formação nessa área. Então, essa diversidade é fundamental. E aí, quando se fala de diversidade, nós temos muitas diversidades, quer dizer, diversidade de sexo é um ponto importante, diversidade racial também é um ponto extremamente importante, diversidade de idades. A gente sabe que uma pessoa com 60, 70 anos pensa muitas vezes diferentes de uma de 20 ou 30, e aí é lógico, nessa montagem da diversidade, nós precisamos também entender qual é a empresa, qual é o segmento que ela atua, qual é os mercados que ela está presente. Dependendo da empresa, a diversidade geográfica é extremamente importante. Quer dizer, se eu tenho uma empresa que, eventualmente, meu maior mercado consumidor é a China, talvez seria importante eu ter no meu conselho alguém ou que morou na China, ou que more lá, ou que tenha conhecimento da cultura asiática. Agora, se eu tenho uma empresa que ela só está situada num determinado estado do Brasil, aí eu preciso buscar pessoas que conheçam mais. Então, em que negócio eu estou, qual é o segmento que atuo, qual é o meu público, quem são meus clientes, quem são os fornecedores, qual é a sociedade que eu estou interagindo e que eu impacto no meu dia a dia, e de que maneira esses diferentes atores estarão representados no meu conselho. Então, é buscar um conselho que represente o conjunto total dos stakeholders que aí eu esteja interagindo. Hoje em dia está se falando muito da questão da participação das mulheres nos conselhos, ainda é muito pequena, você tem em média uma mulher por conselho de administração no Brasil, ainda é pequena, mas você tem também um grande desafio de evoluir na questão da diversidade de raças, na questão da diversidade de idade, de geografia, justamente por isso, para que haja uma complementariedade, haja inserção de pessoas com diferentes conhecimentos e formação e que agreguem valor ao Conselho. Queria só complementar o Valmir, Érica, rapidinho, que essa última fala dele me fez lembrar de uma frase que eu li na semana passada de uma matéria no Valor Econômico, que tratava exatamente sobre uma pesquisa realizada, né, entre as empresas de capital aberto, tratando da diversidade da participação das mulheres nos conselhos, né? Então, essa matéria trouxe um relato de uma consultora muito especialista nesse assunto, que é a Simone, que trabalhei com ela na Previ, Simone Monteiro, e ela falou uma frase que eu não me esqueci, que é a seguinte, que a diversidade é o ponto-chave, né, para você alinhar o discurso à prática. Então, aquilo que você comentou, né, hoje existe muita coisa de discurso, né, principalmente na questão ambiental, chamado greenwashing, né, muita coisa só falada, mas entre a fala e a prática tem um vácuo, né? E esse vácuo ele só pode ser reduzido pela diversidade, pela implantação efetiva da diversidade. Tá? Só queria complementar essa fala do Valmir, que eu achei muito importante. Eu queria só também abordar uma questãozinha só, que eu achei interessante também, que existem diversas pesquisas relacionadas à própria evolução das pautas dos conselhos, né? E que no passado também essas pautas eram todas, né, ou basicamente relacionadas a questões financeiras, né? Uma decisão de um investimento, uma decisão de um desinvestimento, né? Uma construção de uma nova planta e tal. Então, assim, nesse momento atual, quer dizer, a partir dessas pesquisas, os temas mais relevantes nas pautas do Conselho não são financeiras. Elas estão relacionadas à gestão de talentos, principalmente retenção de talentos na companhia, ESG, que aí, né, tropicalizando para a gente, seria ASG, Ambiental, Social e Governança, cibersegurança, que é um dos riscos mais relevantes hoje em dia, investidores e consumidores ativistas. Quer dizer, eles percebem essa mudança de postura, tanto de consumidores quanto também dos próprios investidores, e as transformações tecnológicas. Então, assim, para enfrentar essa nova pauta, né,
precisa, né, ter nos conselhos isso que o Valmir abordou agora, essa questão da diversidade, o que a gente comentou um pouco lá atrás na questão também dos soft skills, né, para poder, de alguma forma, enfrentar essa nova pauta que está aí hoje. Só isso. Totalmente de acordo com a posição do Marcos. Realmente, a gente vê ainda, infelizmente, né, muitas empresas com discursos bonitos, com relatórios de sustentabilidade, muito bonitos, mas as práticas não estão aderentes ao discurso, né? Então, é fundamental, aí voltamos lá para a primeira pergunta, né, a questão da cultura e da ética, né? É fundamental que o discurso e a prática estejam absolutamente alinhados, até para você não perder credibilidade, né? Uma ocasião eu vi alguém falando, né, que não existe discurso que resista ao mau exemplo. Então, não adianta você falar, se quando você vai lá fazer, você puder furar a fila, passar na frente de alguém, estacionar onde não pode, e depois falar para a sua equipe tem que ter integridade, aí não dá certo. Verdade, verdade. E em relação, falando disso, né, em relação à dinâmica do funcionamento, né, dos conselhos, suas estruturas de apoio, como comitês, pautas temáticas, quais as iniciativas positivas, já que você está falando de bom exemplo, o Valmir, quais as iniciativas positivas que as corporações vêm implementando, vêm colocando em prática para que a atuação dos conselheiros seja cada vez mais eficiente, mais eficaz, mais efetiva, dentro desse cenário de hoje, Valmir? Oi, esse é um tema, acho, extremamente oportuno, que tem se ouvido muito, tem se discutido muito, muitas reuniões sobre o tema no âmbito do IBGC, de empresas, de outras entidades. E, assim, eu acho que tem dois aspectos que eu gostaria de destacar. O primeiro é o Conselho de Administração, ele tem um papel fundamental. Então, você tem a lei das SAs, você tem o Estatuto da Empresa, que define obrigações, atribuições, etc. E se o Conselho se ater somente ao cumprimento dessas responsabilidades legais, ele tem que acompanhar o trabalho da auditoria interna, tem que acompanhar e supervisionar a auditoria externa, tem que aprovar demonstrações financeiras, tem que aprovar relatórios, tem que implementar programa de compliance, de risco, canal de denúncias, etc. Então, o Conselho tem uma série de atribuições que demandam muito o dia a dia dele. E aí, algumas alternativas positivas que a gente tem visto. A instalação de comitês. Esses comitês são estruturas de apoio ao Conselho, eles não têm alçada decisória, mas eles são de apoio. Então, a maioria dos temas, antes de chegar ao Conselho, já participaram, já transitaram por esses comitês, que acompanham, que analisam, que dão parecer, que buscam aprofundar mais o tema. Então, com isso, você diminui muito o tempo, digamos assim, de análise, de decisão dos assuntos no âmbito do Conselho de Administração. E aí, você tendo diferentes comitês para a questão de sustentabilidade, para a questão de finanças, para a questão de risco, para comitê de auditoria, acompanhando todos os temas envolvendo auditoria interna, auditoria externa, o Conselho consegue ter uma pauta mais diversificada e um olhar para o futuro. E aí, nessa mesma linha, a gente tem visto alguns conselhos, digamos assim, com 3 pautas, ou no mesmo dia da reunião, mas preferencialmente, aí, claro, depende do tamanho da empresa, do segmento que ela atua, mas assim, tem muitos conselhos fazendo reuniões distintas para diferentes temas. Quando são questões legais, das papéis, da atribuição, você tem uma reunião para isso, para aprovar as demonstrações financeiras da empresa. E aí você define, aí você tem eventualmente reuniões para avaliar, digamos assim, gestão de crises, questão de cybersecurity, que o Marcos também. Então vamos sentar e discutir esse tema, como é que nós estamos, o que o mercado está fazendo, o que está acontecendo. E aí você tem um outro momento, de preferência uma outra data, em que o Conselho faz aquilo que se diz construir o futuro.
o que está acontecendo, nós vamos entrar no metaverso, não vamos, quais as inovações tecnológicas que o mercado está utilizando e não está, como é que nossa empresa está posicionada, quem são os concorrentes atuais, quem são os concorrentes do futuro. Eu vou permitir que aquela pessoa que sempre trabalhou presencialmente possa trabalhar home office, a empresa está aderente à cultura, tem instrumentos de gestão, de acompanhamento para isso. Então, é um olhar para o futuro, pensando em 20, 30 anos, aonde eu estou e para onde eu estou. Mas essas pautas não conseguem conviver, eu diria, no mesmo dia, porque o dia a dia acaba consumindo muito. Aí você passa o dia inteiro de uma reunião discutindo orçamento, balanço, investimentos, e esquece de construir o futuro. Então, acho que são 2 exemplos positivos que a gente tem visto no mercado e que eu entendo que ajudam muito. Primeiro, ter comitês que possam auxiliar o conselho numa série de assuntos, especialmente aqueles legais e estatutários. E segundo, ter pautas separadas para os diferentes temas, para que as pessoas parem e possam, digamos assim, voar um pouco e construir esse futuro que a gente sabe que é muito difícil, mas é extremamente importante, né? Quantos exemplos nós temos aí, né, Marcos, de empresas que eram referência, eram líderes de mercado, de segmento, e de repente uma nova tecnologia, uma mudança, deixaram de existir, né? Exatamente. Me vem à cabeça aqui empresas grandes, né, como a própria Kodak, né, já tem cases, livros tratando dessa história da Kodak, né, a própria Blockbuster, né, BlackBerry, né, que era o celular celular número 1 das corporações, né, do ambiente corporativo. Então, assim, empresas que não ficaram, né, atentas a essas inovações, né, essas rupturas, né, de modelos de negócio, né? Eu gostei na fala do Valmir, né, dentre várias coisas, falando sobre a importância do conselho estar inteiro naquela pauta, né? Vamos discutir finanças durante 8 horas, sobrando 15 minutinhos a gente fala de diversidade. Não, o conselho tem que estar inteiro naquela pauta, com a cabeça inteira naquela pauta, porque é o que vai acabar fazendo a diferença nesse cenário, né? Nesses cenários tão voláteis que a gente tem vivido. Bom, mas vamos lá, para a gente complementar essa questão que a gente estava falando sobre acompanhar as mudanças, né? Eu te pergunto, Marcos, o que pode ser extraído, né? O que a gente pode pegar, pode pescar das experiências de funcionamento das startups, né? Na questão principalmente da inovação, né? Da agilidade, na tomada de decisão, né? Em que tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser rápido, né? Quais são as lições que a gente pode tomar nesse sentido, Marcos? Legal, essa pergunta é bem legal e a gente tem aprendido muito, né, com as startups nos últimos anos, né? Tem aprendido muito. As empresas têm realmente tendo que se reinventar, né, por conta das concorrências que aparecem, né, com essas pequenas empresas que têm uma absorção tecnológica muito grande. Então, no ramo financeiro, a gente chama de fintechs, né? As insurtechs, que é do ramo segurador, quer dizer, ramo varejista, tem várias empresas também. E essas empresas estão trazendo, né, uma inovação, né, um modelo de negócio totalmente diferenciado, né? E aí as empresas grandes elas precisam se readaptar. Tem uma vez também vendo um especialista em insurtech, né, que é o ramo, né, de empresas, de startups do ramo segurador. Ele comenta o seguinte, que as pequenas, né, as startups pequenas, nem todas se tornarão um unicórnio, né? Unicórnio é a menção às startups que ganham o seu primeiro bilhão, né? Ou tem como preço de mercado o seu primeiro $1 bilhão, né? Hoje já existem empresas com 10 bilhões, acima de 10 bilhões de valor de mercado, né? De startups, né? Então, nem todas, né, se tornarão unicórnios, né? Até porque a taxa de mortalidade é muito alta, né, dessas startups. Mas as grandes corporações necessariamente deverão incorporar, né, as questões tecnológicas das startups. Nem toda startup vai se tornar uma empresa grande, mas toda empresa grande
necessariamente, para sobreviver, vai ter que incorporar questões tecnológicas para poder sobreviver ou desaparecer, como aquelas que a gente comentou aqui, como a Kodak, né? Como a Blockbuster. Né? Então, nesse sentido, o que a gente pode aprender? Eu até fiz pensando um pouco nessa pergunta, eu dividi ela em duas, no seguinte sentido, respondendo agora, né? Essa é a questão, o que a gente pode se inspirar no modelo das startups. Né? O conselho, né? Tendo aquela expressão de tone off the top, né? O exemplo vem de cima, né? Ele deve inspirar, ele deve promover uma cultura que deve ser disseminada por toda a organização, né? Tanto do conselho até, né, o nível, né, gerencial e o nível técnico, né? Uma cultura de inovação, uma cultura de empreendedorismo, de pensamento estratégico, de avaliação de riscos e oportunidades. Né? É muito ruim, eu vim da área de riscos, de gestão de riscos, né? Ajudei a implantação de áreas de risco. E o grande problema, né, que a gente sempre apontava para a alta administração é que aquele conceito, aquele conteúdo, aquele conhecimento de risco ficasse numa unidade só, como se fosse um silo, como se fosse uma setorização daquele assunto. Isso é o pior para a corporação, essa cultura não é disseminada. O mesmo vale para a inovação. Então, não vale, não é suficiente você criar uma área de inovação, né? A ponto das pessoas dizerem assim, não, se a inovação é com aqueles caras, com os nerds, né, que ficam naquela salinha fechada, né? E eu não preciso pensar em inovação. Não é isso. Ela tem que ser disseminada, essa cultura tem que ser disseminada por toda a organização. Nesse sentido, né, é preciso haver também, por dentro da corporação, um processo contínuo, um processo que tenha a coleta, né, dessas ideias, que tenha a avaliação das ideias, que principalmente tenha o feedback das ideias. Né? É muito ruim você ter, por exemplo, um funcionário que envia uma ideia, ele não é nem informado se aquilo ali foi à frente, se não foi. Então, você tem que ter um processo contínuo e um processo cíclico também, que todo ano, né, aquilo venha a ser, de alguma forma, revisto, né, tendo como base o planejamento estratégico, as questões estratégicas da companhia, identificado quais são as dores da companhia, e você disseminar para todo mundo, olha, as dores são essas, né? Como é que a gente consegue enfrentar essas dores? Né? E as ideias vêm de todos os lados, Você não pode setorizar, você não pode limitar, né? Não pode limitar a capacidade criativa das pessoas. Né? Tem um caderno, que eu gostaria de sugerir a todos que leiam, um caderno do IBGC, né? Que é o Pensar Estratégico nas Organizações e o papel de seus órgãos de governança. Então, esse caderno ele traz essa questão, ele traz essa importância desse papel estratégico e do papel do conselho como disseminador da cultura organizacional. Né? Além de ter esse papel próprio, mas ser um papel de disseminação dessa cultura. Né? Então, assim, quais são as boas práticas que esse caderno, né, de alguma forma, ele orienta? As boas práticas para a companhia. Desafiar crenças e modelos mentais instalados. É muito ruim você imaginar que o que está colocado hoje, né, vai ser para sempre. Né? A questão existe hoje quase que uma cadeira que fala sobre modelos mentais, sobre vieses cognitivos, né, da psicologia econômica, que está sendo tão difundida hoje. Né? Encorajar a gestão a conversar sobre estratégia. A estratégia não pode estar limitada lá na governança, lá em cima, na alta administração. Discussão de estratégia é com todos os níveis da organização, todos os níveis hierárquicos. Estimular a expressão de ideias, fazer um estímulo contínuo das pessoas expressarem suas ideias e não terem medo de expressar as ideias. Né? Outra questão é a cultura do erro. Quando eu falo erro, não é aquele erro operacional, não é a falha, mas é aquele erro na tentativa de você colocar um produto novo. Como é novo, como a gente está falando de inovação, como é novo, nunca ninguém desenvolveu isso. Então, existe um risco, sim, daquilo não dar certo. Mas tem que ter a cultura desse erro também. Né? Não é a cultura de perseguir, né, aquele cara que fez aquilo e deu errado, né? Buscar culpados. Isso não funciona num ambiente de inovação. Tá? E um processo eu já falei, um processo de captura e de análise de todas essas ideias. As habilidades, né, dentro desse caderno do IBGC que ele descreve, quais são as habilidades desejadas, né, tanto para os órgãos de conselho, de administração, quanto também dos órgãos de administração da companhia, da diretoria, e dos níveis gerenciais, curiosidade e estado de alerta. Está sempre curioso, está sempre, né, buscando informações, participando de eventos, lendo material,
sempre curioso com aquilo, principalmente com o setor em que a gente está trabalhando, né? Com o setor em que a gente trabalha, com os nossos concorrentes. Identificar pequenas coisas, informações das redes sociais, movimentação entre concorrentes, a criação de startups, pequenas startups naquele modelo de negócio, que para aquele momento ela pode não ser um concorrente, mas daqui a pouco ela pode se tornar uma grande concorrente sua, né? Praticar a comunicação dentro da companhia, praticar a escutativa. Lembra que eu estou voltando para aqueles skills lá na origem, né? Dos conselhos. Escutar o que as pessoas têm de ideias, né? Uma visão de longo prazo, não se ater aos problemas. O Amir abordou bastante essa questão da pauta, né? Não se ater à pauta do dia a dia, a apagar incêndio, a gestão de crise, porque isso sempre vai ter. Numa companhia sempre vai ter apagar incêndio, mas você dedicar para uma discussão de visão de longo prazo da companhia, o que ela vai ser no longo prazo. E também, voltando à discussão dos soft skills lá atrás, adaptabilidade e resiliência. Tá? Essa é a palavra-chave dos tempos atuais. Tá? Então, eu acho que essa questão das startups, a gente tem muito que aprender com essas empresas. Mas, por outro lado, agora eu vou para o segundo bloco agora da questão das startups, que é o que essas empresas startups também poderiam, de alguma forma, né, a gente poderia estar absorvendo da experiência das corporações. Né? Aí eu vou falar um pouco sobre uma matéria que saiu na semana passada, no Valor Econômico, foi feita uma pesquisa com 146 startups, feita pela Better Governance. E aí, alguma coisa assim está preocupando, né? Principalmente os investidores em startups. Elas desenvolveram muito rapidamente seus modelos de negócio, né? Muito rapidamente, quer dizer, 60% das startups pesquisadas já estão em estágio avançado de desenvolvimento do seu negócio, só que, no aspecto da governança corporativa, muito pouco foi avançado. Vocês terem uma ideia, apenas 17% dessas entrevistadas consideram-se no estado avançado de governança corporativa. E os itens da governança mais, né, digamos assim, menos avançados, eu acho que a melhor palavra é essa, os itens menos avançados são justamente os itens relacionados a ambiente de controle, gestão de riscos e prestação de contas. Se você pensar que as startups, né, elas sobrevivem a partir dos investimentos, né, dos investidores, né, os investidores precisam de informação. Então, esse é um ponto fundamental que essas empresas precisam, de alguma forma, desenvolver, precisam aperfeiçoar, né, que é a questão da prestação de contas. Né? Na questão do ambiente de controle, o que eu posso falar? Tem uma associação que um grande amigo meu é professor e é membro da comissão também, né, da comissão do CRA, de Governança Corporativa, Integridade e Compliance, que é o Luiz Félix, que já teve a oportunidade de conversar com a gente aqui várias vezes. Ele faz uma associação entre o ambiente do ambiente de controle como se fosse o sistema de freios de um carro de Fórmula 1. Um carro de Fórmula 1, né, permite que o piloto consiga atingir o final de uma reta, né, na curva, a 300 km por hora, justamente porque ele tem um bom sistema de freios. É o sistema de freios que permite ele correr mais. Então, fazendo a associação, é um ambiente de controles que permite que a empresa corra mais risco. É um ambiente de controle que permite que a empresa corra mais risco. Ele vai dar segurança para todo mundo, segurança para quem está no dia a dia da companhia e segurança para os stakeholders, para quem está investindo na companhia, para os seus clientes, para os seus fornecedores, para todos. É esse ponto que eu acho que é fundamental, que tem que mudar um pouco, às vezes, essa visão. Né? A gente até debate muito. O ambiente de controle, ele é burocracia, ele trava investimentos, ele é retrógrado. Se ele for adequado aos riscos e à necessidade da companhia, ele não precisa ser assim. Ele tem que ser construído de acordo com as necessidades da companhia. Então, isso é fundamental que a gente possa desenvolver esse ambiente que a gente chama de ecossistema de startups. É o fortalecimento do seu ambiente de controle e a questão relacionada à prestação de contas. Tá? Nessa matéria mesmo, né, tem um especialista também em startups, que é o Gueitiro, ao qual eu também tive a oportunidade de trabalhar, que ele comenta o seguinte: tem que ter muito cuidado, porque você não pode matar
aquela desorganização criativa que tem na startup. Você não pode implantar uma governança, um sistema de governança mais ou menos parecido com as grandes companhias, porque você vai matar a empresa, né? Você mata, né? Se você tiver uma hierarquia muito rígida, né? Muito engessada, né? Então você tem que implantar de alguma forma, ele chama isso de governança soft, uma governança soft, principalmente, né, na minha opinião, focada na prestação de contas e num ambiente de controle adequado, né? Identificar quais são os riscos, quais são os principais riscos da companhia, e aí sim você criar um sistema de controles. Perfeito, Marcos. Você tem a startup que precisa estar num ambiente, como você mesmo disse, né, de desorganização criativa. Aí ela tem os seus diversas etapas, vai evoluindo, vai crescendo. Aí, em determinado momento, ela pode buscar investidores no mercado, que podem ser fundos, pode ser grandes corporações. E aí, muitas vezes, uma grande corporação dessa que passe a investir numa startup, ela quer colocar muitos controles, muitos processos, alçadas, rigidez orçamentária, relatórios, informações que são necessários numa grande corporação, mas que muitas vezes pode engessar uma startup. Então, acho que tem que ir caminhando junto, né? À medida que a startup vai crescendo, você ir evoluindo também com os processos. E as empresas precisam, sim, olhar para esse modelo de startups, onde você tem velocidade, onde você tem um ambiente de inovação, de disruptura, um ambiente que aceita o erro, como você colocou, quer dizer, vou lançar novos produtos, não deu certo, o mercado não quis, aquilo que se imaginou não aconteceu, o custo final está fora da realidade de mercado, vamos tentar novamente. Então, acho que isso é fundamental. Então, você até citou aí, só queria, semana passada, reforçar e citar mais uma fonte de leitura e consulta, se for de interesse. O IBGC lançou um trabalho, um material, que é Governança em Transformação Digital, 5 princípios. E aí ele cita muito do que você falou, de como é que você governa uma empresa que está em transformação digital. E aí eu queria, Érica, só abordar um ponto, né? Nesse mundo de transformação digital, muita utilização da inteligência artificial na busca de dados, na busca de informações para tentar mapear consumos, oferta de produtos. Algumas empresas, eu acho que têm ultrapassado um pouco a linha da ética, usado essas informações, perfil de clientes, etc., nem sempre da maneira mais adequada, etc. Então, cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, mas principalmente cuidado com as questões éticas, né? Quando são informações pessoais, nem sempre eu gostaria que uma empresa utilizasse, né? E para a gente fechar aqui o nosso Governança em Pauta, Valmir, já que a gente está falando sobre essa questão de redes, de dados, etc., o papel do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria, dos demais órgãos, né, de supervisão de riscos e controles nesse ambiente BANI. Como é esse papel? Qual é esse papel? O que muda? Como tornar isso efetivamente, né, torná-los efetivamente apoiadores estratégicos na condução do negócio das corporações, os novos riscos que devem ser monitorados, você acabou de falar da LGPD, mas também tem os riscos cibernéticos, os riscos legais, os riscos ambientais. Como fazer essa transformação para que os conselhos se transformem realmente num alicerce de modificação? Oi, Érica. Realmente, muitas vezes ainda há alguma confusão, digamos assim, no mercado. Qual é o papel do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria, do Conselho de Administração? O Comitê de Auditoria é um órgão de apoio ao Conselho de Administração, então ele faz muito do que a parte, digamos, legal, estatutária do Conselho de Administração, analisando previamente, emitindo relatórios sobre demonstrações financeiras, sobre auditoria, risco, compliance, e permitindo que o Conselho de Administração tenha uma pauta mais voltada para o futuro. O Conselho Fiscal é um órgão nomeado pela Assembleia de Acionistas, que se reporta à Assembleia de Acionistas. Então, ele tem um papel muito mais de fiscalizador. Mas aí eu acho que vem muito no contexto da sua pergunta. Todos precisam
estar focados no fortalecimento da empresa, no cumprimento do propósito da empresa, no atendimento da necessidade de todos os públicos que você atua. Então, não adianta, por exemplo, eu estar lá no conselho fiscal de uma empresa e verificar que, eventualmente, nem todas as práticas dela estão absolutamente aderentes à política ambiental e fazer um relatório e mandar para a Assembleia de Acionistas, que só vai se reunir no ano que vem para, eventualmente, analisar ou pedir uma reunião extraordinária. É muito mais fácil você sentar com a diretoria, com o conselho de administração, estamos verificando essa fragilidade, como é que a gente evolui junto, qual é o planejamento. E aí eu acho que, só para concluir, tem uma simbologia que eu particularmente gosto muito, e aí eu acho que todos nós, enquanto gestores, enquanto conselheiros, enquanto participantes de estruturas de empresas, termos um pouco em mente. É a questão do filme e da foto. Muitas vezes você olha uma fotografia e você acha, pô, a empresa não está bem nesse aspecto. Mas aí vamos olhar o filme. Como é que a empresa estava um ano atrás? Como é que ela estava 2 anos atrás? Qual é o planejamento dela para o ano que vem? Há uma evolução? Há uma melhoria? Ok, vamos continuar nessa evolução. Agora, muitas vezes a empresa está num patamar bom de controle, mas que ano a ano vem sendo deteriorada, que não está investindo, que não está se modernizando. Então, a fotografia é mais bonita, digamos assim, mas o filme tende a ter um final pior. Então, acho que isso é fundamental. Você nunca vai ter organizações 100% perfeitas em tudo, até porque não existe nível ótimo. Você vai evoluindo e o mercado exige novas situações, novos comportamentos, novos posicionamentos, novas estratégias. O importante é você estar sempre evoluindo em busca daquilo que é a sua estratégia, daquilo que é o seu melhor posicionamento de mercado, e aí, com ética, com integridade, respeitando as diferentes culturas, praticando aquilo que está no seu discurso, nos seus valores e com propósitos, né? Lembrando de novo, não tem discurso que resista ao mau exemplo. Perfeito. Eu acho que a gente pode sintetizar o insintetizável nessa sua frase, Valmir. Foi realmente, eu acho que diz muito do que a gente falou aqui nessa última hora, aqui nesse Governança em Pauta. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada, Valmir, pela sua presença. Muito obrigada, Marcos. Eu que agradeço, tá? Agradeço mais uma vez, Érica, o pessoal do CRA. Agradeço de novo, Valmir, tá? Por você ter trocado essa ideia tão importante com a gente, né, nesse período agora. Um grande abraço a todos. Obrigado, Érico. Obrigado, Marcos, pelo convite. Obrigado aí ao Conselho de Administração do Rio de Janeiro pela oportunidade. Muito bom participar desse programa Governança em Pauta e sempre à disposição, se em algum momento entender que a gente pode contribuir. Eu acho que tanto quanto a gente puder compartilhar e ajudar, melhor para todos, né? A gente vivemos num permanente ensino e aprendizado, né? E com certeza aprendi bastante aqui também com vocês hoje. Um abraço. Obrigada, Marcos. Obrigada, Valmir. Obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Já sabe, quer saber tudo sobre governança, integridade e compliance? Acesse nosso canal aqui do Governança em Pauta, que já tem muita coisa boa e vem mais coisa boa por aí. Eu aguardo você no próximo programa. Tchau, tchau.